Sr. Myers, como é que vamos saber que não está insatisfeito com o acordo que conseguiu e pensou que, mudando a sua história, podia ser solto? Porque isso não faz o menor sentido, senhor. Quem acha que decide o que acontece comigo? Se eu vou viver ou morrer? Não sou eu. Não é o Johnny D. São vocês aí que decidem. Então, como é que o que eu estou dizendo vai me ajudar a sair daqui? Só se for me ajudar a ir pro corredor da morte. Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2019 chamado Luta por Justiça. O filme é basicamente assim. Um advogado recém-formado se muda para o Alabama para lutar contra o sistema que julga pessoas inocentes com base na cor da pele. Ele assume o caso de um condenado à cadeira elétrica, que mesmo tendo provas de sua inocência, está a um passo de ser eliminado. Se você pensa que a justiça tarda, mas não falha, respira fundo e vem comigo que eu te mostro uma realidade bem difícil de engolir. Se todos estão prontos, podemos começar. Em 1987, no estado do Alabama, um homem chamado Walter Macmillan foi preso, condenado e sentenciado à cadeira elétrica pelo assassinato de Rhonda Morrison. Macmillan era realmente inocente e estava sendo punido por um crime que ele não cometeu. Ele então teve que ser mantido na prisão até o dia da sua execução. Por outro lado, um estudante de direito da Universidade de Harvard chamado Brian Stevenson está estudando para ser um advogado especial para réus condenados à cadeira elétrica. Brian é estagiário em uma prisão da Georgia, onde um dos prisioneiros perguntou a Brian por que ele foi para Harvard quando havia tantos brancos lá. Ele então disse que o motivo de se tornar advogado era porque ele queria ajudar outras pessoas, mas ainda não sabia a melhor maneira de fazer isso, porque o racismo era um problema na América, não apenas para criminosos, mesmo para uma pessoa educada como Brian. Uma longa história aconteceu depois que Brian se formou. Ele pretendia se mudar para o Alabama, mas a sua família, incluindo sua mãe, não concordou com isso. Além disso, muitas pessoas morreram lá apenas por legítima defesa. Brian então garante à mãe que quer lutar pelas pessoas que mais precisam de ajuda. Ao chegar lá, ele imediatamente encontra sua colega Eva, no Alabama, planejando abrir serviços jurídicos para condenados ao corredor da cadeira elétrica, com o dinheiro da concessão que foi dado. Os obstáculos surgem quando a pessoa que deveria estar alugando seu escritório, de repente se recusa a alugá-lo porque são advogados de presidiários no corredor da morte, e principalmente porque Brian é negro. Apesar disso, Brian fica temporariamente na casa de Eva e planeja administrar os seus negócios no dia seguinte. Brian foi a uma prisão para encontrar um cliente no corredor. Nessa prisão existem guardas cruéis. Brian foi até instruído a tirar todas as roupas para uma busca antes de entrar. As regras não valiam para os advogados, mas foi aplicada a ele devido à sua cor. Lá ele conheceu vários internos. Robert Richardson, um ex-médico da Guerra do Vietnã que foi condenado por detonar uma bomba que eliminou uma mulher, mas não de propósito. Bomba, bomba, bomba! Sai daí! Como ex-soldado da Guerra do Vietnã, ele ficou com um transtorno de estresse pós-traumático. O trabalho de Brian é tentar ajudá-los a escapar da pena de morte, porque faça o que fizerem, suas vidas ainda terão significado. Brian então conheceu Johnny D, que estava lá por causa do advogado anterior que desistiu do caso depois que sua família ficou sem dinheiro. Johnny D estava farto de promessas que haviam sido feitas para entrar com um recurso e reviver todo aquele processo que nunca dava em lugar nenhum, e até o julgamento no Supremo Tribunal foi rejeitado. Segundo Johnny, negros como ele só são reprimidos e vomitados. Eles nem hesitam em acusar as pessoas sem provas porque não precisam delas. Mesmo as falsas testemunhas podem facilmente te condenar. Cansado de tudo isso, Johnny rejeita Brian porque acha que não será capaz de lutar contra os corruptos da justiça que estão por aí. Não haverá justiça para os que têm pele escura. Quando voltou para a casa de Eva, ele tentou verificar novamente os arquivos das pessoas que ele visitou na prisão. Para ele, Johnny D era inocente porque sua acusação foi baseada no depoimento de uma testemunha chamada Ralph Myers, indiciada em outro caso de assassinato. Portanto, alguém chamado Bill viu a caminhonete de Johnny D na beira da estrada onde ocorreu o crime. Eva e Brian acreditam que, como a polícia não conseguiu resolver o caso por um ano, Johnny foi escolhido para ser suspeito com base em falso testemunho. Para obter clemência, Brian planeja encontrar o promotor chamado Tom Chapman. Brian disse que tinha sérias dúvidas sobre a veracidade do caso de Johnny D. Tom recusou porque Johnny já havia sido considerado culpado. O trabalho do promotor era manter a integridade do júri. No entanto, Brian respondeu que era seu dever buscar justiça para os seus clientes. Ao ouvir isso, Tom deu um arquivo muito fino de depoimentos de testemunhas e promotores. Se ele quisesse o resto, Brian teria que entrar com uma ação no tribunal. No caminho de volta de lá, Brian tentou ir ver a família de Johnny,
que morava longe da estrada principal. Depois de entrar, Brian conhece Minnie, esposa do Johnny, e fica surpreso quando vê vários vizinhos reunidos. Eles insistem que Johnny é inocente. Segundo a família, quando o crime aconteceu, todos estavam grelhando peixes para arrecadar fundos para a igreja. Eles promovem o show por toda a cidade e trabalharam de manhã até a noite. Johnny D estava lá limpando o caminhão com seu filho John e também o seu amigo Jimmy. Muitos deles estiveram com Johnny D naquele dia em que ele foi preso e estava longe da cena do crime. Brian disse que ajudaria sem que a família de Johnny pagasse por isso. Após a reunião, John apresentou Brian a seu amigo, Durnall. De acordo com Durnall, ele tem algo para provar a inocência de Johnny. Bill, o homem que viu a caminhonete de Johnny perto da cena do homicídio, forjou seu testemunho. Durnall só sabe disso porque trabalhou com Bill das 8 da manhã até o meio-dia. De acordo com Durnall, Bill foi preso por roubo e, quando prestou seu depoimento, pôde ser solto sem acusações. Brian então persuadiu Durnall a assinar uma declaração juramentada para que pudesse ser usada para reabrir o caso. Durnall ficou com medo no início, mas acabou concordando em ajudar no dia seguinte. Brian então voltou para ver Johnny. Por causa dos esforços de Brian para conhecer sua família e vizinho, Johnny começou a acreditar em Brian e resolveu dar uma chance a ele. Brian deu notícias sobre o andamento de seus esforços para reabrir o julgamento. Johnny então perguntou o que motivou Brian para se tornar um advogado e fazer isso de graça. Então ele disse que quando ele era criança, seu avô foi finalizado por alguém e não havia ninguém para ajudar. Então Brian pensou que ninguém se importava com a vida dos negros. Ouvindo isso, Johnny concordou em Brian ser o seu advogado. Na sala da prisão, Johnny diz a Herbert que sua data de execução foi definida. Johnny disse a Herbert para não desistir porque eles já tinham um novo advogado, Brian. E lamentam que Herbert tenha ido ao Vietnã para defender seu país, mas foi jogado na prisão como um lixo. Naquela noite, Eva recebeu uma ligação ameaçadora porque estava trabalhando para Brian. Eva ouviu dizer que há bomba sobre a sua casa. Ela ficou com medo e chamou a polícia que chegou para verificar a casa dela. Eles não encontraram nada. Por causa desse incidente, Brian disse que não ocuparia Eva se ela quisesse parar. Eva recusou porque achava que estava fazendo o que ela achava ser o certo, embora ela tenha sido evitada por amigos ou recebido ameaças como aquela. Eva então perguntou o que eles planejavam fazer para Johnny no dia seguinte. Brian e Eva foram de porta em porta perguntar aos residentes sobre tudo o que sabiam sobre o caso de Rhonda Morrison. Claro que muitos recusaram depois de saber que eles estavam trabalhando para defender o Johnny, o suposto assassino. Mas Brian encontrou um ex-policial que viu o corpo pela primeira vez e se dispôs a contar a história. Eva também encontrou um panfleto que a família de Johnny fez sobre um evento de peixe grelhado para a arrecadação de fundos da sua igreja, e pode ser uma evidência isso. Enquanto coletava informações, um dia Brian conseguiu encontrar uma casa para servir de escritório. Brian chamou seu escritório de Iniciativa de Justiça Igualitária. Lá, os negócios de Brian e Eva começaram, além de se concentrar em lidar com o caso de Johnny e seus amigos. Um dia, Durnall ligou para Brian pedindo ajuda. Acontece que a declaração de Durnall fez com que ele fosse preso porque foi acusado de dar falso testemunho, embora estivesse dizendo a verdade. Brian aproveitou o tempo para tentar retirar as acusações, porque viu que Durnall estava apavorado e convencido de que não conseguiriam resolver o caso. Durnall então se recusa a ajudar e pede a Brian que transmita suas desculpas à família de Johnny. Brian procura Tom e também o xerife Tate. Brian pediu que a acusação de falso testemunha contra Durnall fosse retirada porque não tinha base na lei e que fosse revogado para que Durnall pudesse testemunhar no tribunal. Tom e o xerife Tate olhou para Brian e sem argumentos concordaram, mas disseram que a moção de Brian para abrir o julgamento seria rejeitada, embora Brian não tivesse recebido nenhuma notícia oficial. Ou seja, nesse angu tem caroço. No caminho para casa, Brian foi parado por um carro da polícia sem motivo aparente. Os policiais foram extremamente agressivos e até apontaram um cano para sua cabeça, embora ele estivesse desarmado e não representasse nenhuma ameaça. Enquanto isso, os outros policiais roubam os arquivos no carro de Brian. Na prisão, Johnny não se surpreende mais com o fato de muitas autoridades serem obrigadas a fazer isso com Durnall. A petição de Brian certamente continuará a ser rejeitada. Brian ficou chocado ao saber que Johnny havia sido condenado à morte antes do julgamento. Eles não podem fazer isso, muito menos bloquear a petição para um novo julgamento. Os negros do Alabama parecem estar enfrentando uma guerra fria contra o próprio poder judiciário. Um dia, Brian tentou fazer uma jogada ousada. Ele decide se encontrar com Ralph Myers, a única testemunha que colocou Johnny D na prisão. Brian teve muita dificuldade em conseguir que Ralph falasse sobre seu testemunho no julgamento. Ralph diz poucas coisas e permanece em silêncio.
A informação foi imediatamente transmitida a Eva, de que ainda pode haver provas no tribunal da Escambia. Através de uma ligação da sua nova funcionária chamada Brenda, Brian finalmente conseguiu ter acesso às provas. Ele inclusive conseguiu duplicar as evidências gravadas e também o arquivo de transcrição da entrevista. As informações obtidas por Brian na fita revelam que Ralph é questionado pelo xerife Tate e admite que não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem era o assassino de Rhonda Morrison. Era tudo o que ele precisava. Brian então tentou entrar com uma moção no tribunal para reabrir o caso de Herbert, mas no outro dia eles receberam uma resposta de que a moção foi rejeitada e a execução continuaria. No dia da execução de Herbert, ele se despediu de Johnny e de todos os seus outros amigos. Ele será levado para a cadeira elétrica. Brian, que veio antes da execução, pediu sinceras desculpas a Herbert por ter falhado. A execução de Herbert começou em meio a gritos de apoio ao amigo que partia. Nós estamos com você, Herbert! Tá todo mundo com você! A gente te ama, Herbert! Pela primeira vez, Brian experimentou a coisa mais terrível da sua vida. Após a execução de Herbert, Brian tem ainda mais motivos para ajudar Johnny Dee, quando naquela noite ele encontra algo nos arquivos de Ralph. Ele então retorna para encontrar Ralph na prisão. Brian relata que ouviu a fita de sua conversa. Enquanto confrontado sobre a gravação na fita, Ralph diz não saber nada sobre o assassinato de Johnny Dee ou Rhonda Morrison. Depois disso, Brian mostra um arquivo confirmando que após a prisão, o xerife Tate transferiu 2 prisioneiros para o corredor. O primeiro é Johnny e o segundo é o Ralph. Ralph respondeu que deu falso testemunho porque não queria ser executado na cadeira elétrica. O xerife sabia que se Ralph estivesse no corredor, o cheiro de carne queimada o faria testemunhar qualquer coisa. Então ele acabou mentindo para escapar da pena capital. Em troca, ele pegou 30 anos de prisão. Brian então convence Ralph a testemunhar no tribunal para ajudar Johnny Dee. Um novo julgamento foi realizado. Ralph, que foi uma testemunha-chave no julgamento anterior, é trazido para a sala da audiência. Ele finge estar com sono e disse que foi acordado às 2 horas pelos policiais para ser levado para o tribunal. Jura dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus? Sr. Myers. Claro. Me desculpe. Os guardas me acordaram às 2 da manhã para me trazer aqui. Ralph parecia estar sendo ameaçado por alguém naquela sala. Ele estava muito nervoso e claramente com medo de testemunhar, então deu respostas abstratas como esqueci e não me lembro. Brian sabe que Ralph tem medo do xerife Tate, então ele se coloca entre os dois e bloqueia a visão de Ralph. Agora ele tenta uma manobra psicológica com Ralph. Ele pede que o homem aponte para Johnny Dee para que ele pudesse ver uma pessoa inocente separada de sua esposa e filhos por um crime que não cometeu, e foi Ralph quem causou esse transtorno. Depois que Brian repete sua pergunta, Ralph responde enfaticamente que não viu Johnny Dee no local. Depois disso, Tom se pronuncia dizendo que Ralph mudou a sua história porque ele estava desapontado com o acordo anterior, assim ele poderia obter algum alívio. Ralph então deu uma resposta dura, dizendo que não se importa mais. Eles vão fazer o que quiser com ele, independente do que for dito. Então ele escolhe dizer que tudo o que ele disse sobre Johnny Dee era mentira, e ele pode confirmar. O testemunho de Ralph faz a defesa continuar apresentando algumas evidências e testemunhas. Brian também conseguiu trazer o ex-policial que deu seu testemunho verdadeiro de quando encontrou o corpo de Rhonda Morrison, quando lhe disseram para mentir no tribunal de Johnny Dee há 6 anos atrás. Ele recusou e por isso foi demitido. Um médico de um hospital psiquiátrico está presente. Ele revela que Ralph uma vez teve um colapso mental quando estava sendo ameaçado de ir para a cadeira elétrica caso não desse a declaração que o xerife queria ouvir. Havia muitas evidências naquele julgamento que não tinham sido apresentadas no julgamento de 6 anos atrás. Foi com base nisso que Brian pediu ao juiz que concordasse em reabrir o caso em um novo julgamento. Brian fez um bom trabalho. Até o policial que antes era truculento finalmente agora mudou de lado e está com Brian e deixa Johnny Dee ficar em contato com a família. Um mês depois, a juíza tomou uma decisão indiscutivelmente irracional. Como se ignorasse as evidências concretas do caso, ela considerou o testemunho de Ralph irrelevante. Então não há evidências de que Ralph mentiu no julgamento há 6 anos atrás. Portanto, não haverá um julgamento novo para Johnny Dee. Ele voltará para a prisão e será executado na cadeira elétrica. Ouvir a decisão da juíza que foi injusta e sem consideração deixou o filho de Johnny Dee desapontado e irritado. A juíza, ao ver o desespero do garoto, considera que ele cometeu um insulto ao tribunal e ordena que ele seja detido. Johnny Dee estava certo, eles continuariam a bloquear tudo o que faziam e certamente não queriam admitir que estavam punindo pessoas inocentes com base apenas na cor da sua pele.
especialmente quando advogados igualmente da pele escura provam isso esfregando na cara dos brancos com arrogância. Brian, claro, ficou triste porque deveria ter conseguido trazer Johnny Dee para casa, mas só piorou as coisas. Eva então encorajou Brian dizendo que ele era uma pessoa importante naquela comunidade. Ele então se reuniu com a família e os vizinhos de Johnny Dee. O julgamento anterior foi decepcionante, mas eles ainda tinham uma carta na manga. Brian planeja preparar uma moção para apresentar provas à Suprema Corte. Eles poderiam derrubar o veredito final da juíza e forçar um novo julgamento. Não havia garantia de que isso funcionaria, mas Brian também acredita que não há motivo para a Suprema Corte ignorar as evidências. John disse que mesmo se isso funcionasse, seu pai ainda sofreria insultos na rua. Por isso que Brian decidiu levar o caso para um programa de TV. Johnny é entrevistado por apresentadores famosos, assim como Ralph. Mesmo com o impacto e a repercussão nas entrevistas, o destino de Johnny está agora na decisão da Suprema Corte do Alabama. Um dia, Brenda recebe uma ligação sobre o veredito da Suprema Corte. O caso foi aprovado e Johnny estará livre a partir de então. Brian se prepara para um novo desafio. Tom abriu uma nova investigação contra Johnny. Brian curiosamente foi até a casa de Tom. Ele não podia acreditar que Tom iria querer reinvestigar, mesmo sabendo que Johnny era inocente e que a Suprema Corte aprovou as evidências. Mas o safado só estava querendo fazer média para os moradores, assim ele ganharia votos na próxima eleição para xerife. O julgamento começa e Brian afirma que entrou com um pedido de anulação das acusações contra Johnny Dee, e é fácil ver esse caso como uma prova de que o réu era inocente. Mas, ao mesmo tempo, quando se condena um homem negro um ano antes de seu julgamento, não havia negros no júri, e o processo foi baseado no testemunho de brancos. Algo está errado. A vitória de Brian, claro, trouxe uma nova esperança para o caso de falsas acusações baseadas em racismo. Ele e Johnny Dee foram convidados para discursar no Senado. Diante dos senadores, Brian disse que o oposto da pobreza não é a riqueza, o oposto da pobreza é a justiça. Se você assistiu esse vídeo até aqui, quer dizer que você gostou. Então, falando que você gostou, por favor deixe seu like e se inscreva. Ah, e tem esse outro vídeo aqui que você também pode gostar, hein? Tamo junto, clica nele aí, te vejo lá.